A nível clínico, eu diria que é estupendo. A partir do momento em que temos uma ORMI que tem dentro da sua estrutura a parte de enfermagem, a parte médica, a parte clínica toda, é um descanso enorme. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Trago-vos aqui um convidado muito especial, alguém que faz parte do nosso percurso enquanto equipa. Bem-vindos. O Diogo é o meu convidado hoje, filho de uma senhora que nós acompanhamos em domicílio. É uma senhora que recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e neste momento recebe o acompanhamento de cuidadoras 24 horas por dia, tem uma equipa multidisciplinar ao seu redor e tem também, do ponto de vista do nosso acompanhamento, de equipa de cuidados paliativos. Portanto, Diogo, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje connosco. É muito importante percebermos e ouvirmos testemunhos de famílias que vivem esta realidade. E, portanto, a primeira pergunta, e aqui o mote de iniciar a nossa conversa é: percebemos ao longo deste quase ano que vos acompanhamos que a mãe, enquanto mãe, é uma pessoa que tem um papel muito importante nesta família. E eu gostava de perguntar, quem é a mãe fora da doença? Quem é a mãe até ter o momento da doença, o diagnóstico? Bom, a mãe é uma referência, não só para mim e para o meu irmão, que somos, enfim, os mais próximos, mas para a família inteira. Temos que pensar naquela família mais tradicional em que havia a pessoa que reunia toda a gente, em torno do qual toda a gente se reunia, e essa é a mãe. Uma pessoa que conseguia sempre juntar toda a gente, fazer grandes festas de família, promover N ocasiões em que todos pudessem estar juntos. Era uma pessoa congregadora, ainda o é, apesar de tudo, mas sempre foi uma pessoa congregadora, familiarmente, também o foi profissionalmente, uma pessoa que teve, de facto, equipas grandes a trabalhar para si e que ainda hoje recebe testemunhos do quão importante ela foi, do quão bom foi trabalhar com ela. Era uma pessoa que realmente reunia e agregava muita gente. Portanto, é um pilar. Ainda é, mas era de facto, sempre foi uma pessoa a quem nós olhávamos com admiração e que gostamos muito e que tem uma personalidade fortíssima. Falávamos em off que de facto também tem este tipo de personalidade que sempre teve até o momento do diagnóstico, mas a verdade, e já o fizemos questão de referir, que neste tempo do ORMI nunca consegui alguém, e agora falo na própria pessoa, no cliente, no doente, que conseguisse agregar uma equipa tão estruturada à volta dela. E à volta, e equipa, refiro mesmo, equipa de profissionais de saúde, equipa família, equipa amigos, e todo um conjunto e um projeto que tem e que tinha até recentemente ter feito a celebração do seu aniversário e de ter lançado aqui um livro que era para ela muito especial concretizar esse objetivo. E portanto, mesmo perante a doença, a mãe continua de facto a ser aquela pessoa enquanto pilar, enquanto decisora da família, e há muitos aspectos que a própria quer decidir. E isto depois constrói à volta dela uma rede de suporte que no fundo só lhe traz bem, só lhe traz conforto. E eu sinto-me lisonjeado por conseguir estar a acompanhar esta família. Portanto, é de facto uma pessoa muito especial, a mãe. Diogo, como é que vocês perceberam? Quais é que foram os primeiros sinais que perceberam que alguma coisa na mãe não estava igual ao que era habitual? Bom, fazendo jus à personalidade da minha mãe, até isso foi ela que diagnosticou. Ou seja, nós durante uma vida inteira, embora nos possamos preocupar com ela, ela própria preocupa-se com ela, preocupava-se com o meu pai, que era mais velho, e preocupava-se com toda a gente ao seu redor. Portanto, é uma pessoa que está, e que sempre esteve, em controle de tudo. E isso, inclusive, da sua própria doença. Ou seja, durante vários anos, nós fomos ouvindo sempre a mãe dizer: a minha motricidade fina, a esclerose, não sei quanto. Portanto, bastante até para trás, havia algumas queixas
sobre a perda de força na mão. Portanto, concluímos agora que seria talvez o início desta ela. Não prestava muita atenção, não era uma pessoa comichosa e que cedesse a estas pequenas coisas. Portanto, vai fazendo a sua vida toda habituando-se a esta falta disto e daquilo. Se não pega tanta força com esta, pega com a outra, pede ajuda a alguém para a coisa, resolve-se e anda. Até que há um momento, e portanto há um episódio específico, uma queda no cinema, uma queda aparatosa, e que a levou às urgências, e sim disputou, talvez, ou agilizou ou acelerou o processo de procura, mais uma vez desencadeado por ela, que fez e marcou todos os exames e mais alguns, primeiramente à procura de um estado parkinsónico, que acabou por não dar positivo, e até que é levada para o diagnóstico da ela, o qual se confirmou e foi, para ela uma bomba, caiu-lhe mesmo ali forte num primeiro momento. Eu acho que mais para ela do que para nós, que entretanto ela, o que é ela, o que não é ela. Portanto, para vocês ou para a mãe? Para nós. Okay. A mãe estava bem informada sobre isso, nós fomos ler um pouco a seguir, não é uma doença que fosse, ou que seja muito conhecida, foi muito falada, ouve-se de vez em quando, e depois percebemos que sim, e entretanto fomos conhecendo pessoas que tiveram, e percebemos também de facto que ia ser uma coisa feia. Portanto, em resumo, como é que nos apercebemos? Foi ela que nos disse. Portanto, foi ela que de facto diagnosticou e nos transmitiu. E era como dizia, isso faz jus àquilo que é a mãe. Claramente. Há pouco dizia que ficaram, vocês enquanto família, aqui um bocadinho perdidos, mas do ponto de vista do impacto que isso teve em vós, como é que lidaram com esta notícia? O que é que naquele momento teve que ser diferente, teve que se adaptar? Não foi imediato, portanto, a doença de facto não é de um dia para o outro, embora tenha sido muito rápida a evolução. Aconteceu de facto uma primeira conversa, aconteceu até uma reunião familiar com a doutora Sofia Madureira, na altura, com diversas preocupações, mais uma vez, da mãe, em como é que nós estávamos a lidar e como é que iríamos lidar, e já a tentar perceber quem é que iria fazer o quê. A própria mãe. A própria mãe. Eu lembro perfeitamente, estávamos os quatro, eu, a minha mulher, o meu irmão e a minha cunhada, estávamos os quatro nessa reunião que ela organizou, para também a doutora Sofia Madureira, que não disse, a psicóloga da minha mãe, que a acompanha, ficasse também a perceber como é que nós estávamos a receber esta notícia, se estávamos ou não conscientes de que isto iria ser um processo difícil, e também para nos conhecer e perceber porque iria ter que lidar connosco, entre aspas, no dia-a-dia. E portanto, também começou desde logo a preparar esta transição que seria de deveres, daquilo que cada um poderia ter que fazer. Portanto, numa fase inicial, portanto, foi esta parte, tomarmos consciência. Não houve, a termos práticos, nenhuma alteração imediata. Portanto, a minha mãe, que vivia com o meu pai, continuavam a fazer a parte prática toda, até um momento em que depois a parte física começa a ficar mais evidente. Portanto, respondendo à questão, num primeiro ponto, ali nos primeiros meses, portanto, isto foi em abril, eu diria que até junho, mais ou menos, a coisa foi simplesmente andando, observando, mas não houve nada de uma grande mudança. E quando é que vocês sentem que, dentro da dinâmica familiar da mãe e do pai, precisavam já de algo suplementar, algo complementar? Foi vendo sinais, principalmente em contacto com o meu pai, e em conversas nós vamos percebendo, da mãe também, mas eu não disse, mas pronto, o meu pai era 18 anos mais velho que a minha mãe, embora estivesse bem fisicamente,
começámos a perceber no pai alguma dificuldade, embora muita vontade, dificuldade, inclusive física, Em gerir. até porque houve depois mais uma queda ou outra, nada de grave, em que percebemos que o pai já não tinha capacidade, obviamente, de amparar a minha mãe no que fosse. E, portanto, começa a haver complicações físicas em rotinas, como idas à casa de banho, como levantar da cama, sentar. Todas estas ações passam a ter, de facto, uma dificuldade, e nós começamos a dizer que, ok, vai ser preciso ajuda. O pai já não pode estar responsável, ou não pode recair sobre ele o apoiar da minha mãe, dada a sua idade, e achamos que não teria de ser esse o papel dele, havendo possibilidades, que deveríamos ter ajuda mais especializada para os acompanhar. Okay? Até porque, do ponto de vista organizacional e das dinâmicas, na tomada de decisão, a mãe sempre teve e continua a ter essa decisão, e do ponto de vista de gestão de compras, o pai, apesar de tudo, era sempre aquela pessoa que conseguia ir gerindo isso até uma certa fase. E de uma fase inicial em que ainda não vos conhecíamos, percebi que começaram a ter aqui este acompanhamento já mais específico, com uma cuidadora, mas quando é que percebem que algo de diferente de ser assegurado, e do ponto de vista clínico, e como é que chegam até à ordem? É mais do mesmo. Bem. Portanto, a minha sogra tinha estado, há um tempo atrás, tinha tido, foi atropelada, nada de muito grave, um pequeno toque, mas partiu o colo do fêmur. E, portanto, ficou, ela vivia sozinha com o meu sogro, que também era 16 anos mais velho, embora os dois superintendentes, ficou imobilizada, portanto, teve que ser operada, teve que estar em repouso, e teve uma cuidadora. Portanto, teve que se recorrer, na altura foi os irmãos da minha mulher que tinham conhecimento, a pessoa do colégio, que tratou, e a minha sogra passou a ter em casa, 24 horas por dia, também uma senhora, através dessa empresa, uma senhora, que a ajudava em tudo, tanto no mais básico, nas higienes, nisto e naquilo, uma vez que ela não se conseguia por ela, e o meu sogro, também bastante mais velho, não tinha essa capacidade de ajudar. E, portanto, havia esse contacto, ela depois, entretanto, deixa de precisar e felizmente ficou bem. Infelizmente, durante esse processo, o sogro acaba por falecer, nesse processo de recuperação. E quando nós damos conta que, de facto, ia ser necessário, aquilo que fazemos foi consultarmos 2 ou 3 empresas, até que a minha mãe tinha alguns contactos, e também esta pessoa que acabamos por contratar para dar este apoio, e que está, passa numa primeira fase 12 horas, porque queríamos experimentar, e a própria mãe e pai estavam um bocadinho receosos de ter o seu espaço invadido tanto tempo, e então a ideia era, no final do dia, ao menos eles tinham o seu espaço, e não haveria grande stress. E o meu pai dizia: se a mãe acordar à meia da noite, eu ainda consigo. Isso durou mais ou menos um mês, porque quando nós fomos de férias para o Alentejo, onde a minha mãe costumava, mais uma vez, organizar comigo e com o meu irmão um momento de família, onde estávamos os 14 juntos. Portanto, era uma coisa que ela promoveu durante vários anos, e ainda a levámos à piscina em braços, e o irmão. Concluímos ali também, familiarmente, que tinha que passar por um sistema de 24 horas, porque nós reparámos ali, e estávamos no dia-a-dia, que durante os 10 dias que estávamos lá, nós tínhamos que constantemente ajudar em todas as tarefas, no ir deitar à cama, no ir à casa de banho. Já não poderia ser só o meu pai, e a minha mãe tinha algum receio também que o meu pai, ele próprio, depois não aguentasse e provocasse um outro problema. Portanto, tomámos a decisão, e em agosto, isso foi em julho, em agosto, passou a ter
já às 24 horas. Okay? Pronto, foi andando, até que, já não sei precisar quantos meses é que depois durou, mas começou a notar-se que, de facto, a minha mãe ia cada vez mais precisando e começou-se a falar de situações como uma possível PEG, que, entretanto, a minha mãe passa a ser acompanhada desde abril em Santa Maria, pela equipa do professor Mamed, e começam-se a falar em situações como PEG, como situações clínicas mais complicadas, e notámos também que a empresa que estava a acompanhar era uma empresa mais tradicional de cuidadores e não tinha esta parte. Ora, como é que a Ormit depois aparece? Porque a minha mãe, assim... O procurou. E, portanto, em conversas com a doutora Sofia Madureira, a minha mãe acaba por dizer, olha, eu gostaria que tivéssemos uma reunião com esta empresa que tem estas características, tem esta parte de cuidadores e também tem uma parte clínica incorporada, e eu acho que isto é uma boa ideia, mas queria que tivesse uma reunião. E, portanto, outra vez através da minha mãe, com aqui a ajuda da doutora Sofia Madureira, aparece a ONU, e na altura vem o Diogo, temos uma reunião, ficámos todos muito bem impressionados com a apresentação, consigo mesmo, e foi quase que imediato. O que é que vocês sentiram quando nós entramos em termos de organização, eu agora até diria mais clínica, nesse sentido? Ou seja, a mãe tem de facto uma doença que é ameaçadora de vida e todos nós sabemos o prognóstico, não é? Mas que contributos é que a Ormi veio dar do ponto de vista prático e clínico à vossa família e em específico à mãe? Bom, eu até posso responder de duas formas. A primeira, mesmo em termos só da parte de cuidar, nós em pouquíssimo tempo verificámos que o nível organizacional da Ormi era claramente superior à outra empresa, que era algo mais tradicional, funciona muito bem nos moldes que é e que várias pessoas possam precisar, mas quer dizer, escalámos ali vários degraus convosco. Depois, a nível clínico, eu diria que é estupendo. Ou seja, nós estamos a falar de uma doença que é acompanhada a nível público no Hospital Santa Maria, portanto é algo que o sistema público prevê acompanhar, e toda a medicação que é necessária é fornecida a nível gratuito, e portanto há um acompanhamento ótimo. Só que não há um acompanhamento no dia-a-dia. E portanto qualquer pequeno problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, nós não temos um telemóvel, nós não temos um WhatsApp para mandar para Santa Maria, olha, está-me a acontecer isto, o que é que se faz? Portanto, isso não existe. Portanto, das duas, ou teríamos clinicamente um apoio de outra forma, uma rede de médicos que fosse a casa, e que se calhar poderia ser um hoje e outro amanhã, portanto, ou um médico de família, não um médico de família do centro de saúde, mas um médico de família que vai a casa e que acompanhasse. Porque havia e há necessidades constantes. Portanto, precisamente é que temos uma Ormi que tem dentro da sua estrutura a parte de enfermagem, a parte médica, a parte clínica toda, é um descanso enorme. O Diogo tocou num ponto crucial, que é, há respostas para todo o tipo de necessidades, e a verdade aqui não se deve a quem trabalha melhor do que quem, não é isso que está em causa, é que tipo de resposta é que de facto as empresas dão. E a verdade é que eu estou muito na parte do contato inicial com as famílias, e eu recebo muitas vezes pedidos para alguém que comece com 2 horas, 4 horas, e a verdade é que como nós somos tão focados na parte clínica e tão especializados e personalizados nos cuidados, o que acontece é que muitas vezes, como nós temos apoios de 8 horas para cima, porque é isso que permite dar estabilidade às famílias com uma pessoa que fica associada àquele domicílio, e não uma rede de 2, 3 pessoas que vão diariamente no higiene, cuidar da casa, faz com que tenhamos situações mais complexas. E inevitavelmente isto acaba por acontecer, ou seja, nós temos situações mais complexas em domicílio, cuidadoras que por mais boa vontade que tenham, há um nível e há uma linha
que não podem nem devem ultrapassar e que para isso precisam de um suporte clínico. Pronto, e portanto, de facto, vocês demonstram claramente aquilo que é a nossa realidade no mercado e aquilo que é a nossa proposta para as famílias que nós acompanhamos. E aproveito o momento para reforçar o nosso agradecimento por tudo também o que nos têm dado. E a doutora, a sua mãe, fez agora recentemente, celebrou um aniversário e foi a primeira vez que eu consegui estar presente no aniversário de algum dos nossos clientes, embora nós marquemos sempre o dia com uma oferta de uma lembrança, o que seja, e fazemos questão de ir lá à casa ou dia antes ou dia depois, mas aqui foi diferente. Foi o culminar de um grande projeto que a mãe tinha para aquela data e reunir um conjunto, uma vez mais, reunir um conjunto de pessoas à volta dela. E restrito. Portanto, até por aí me senti lisonjeado. A mim, a doutora Luísa e a equipa que foi convidada. Mas sabia perfeitamente o que é que queria, quem é que queria, quando é que queria. E de facto isto, para quem está do lado de cá, é ótimo. E em off nós falávamos que a mãe tem a sua personalidade, mas que caracteriza e torna desafiante por um lado, mas por outro lado muito apaziguador, porque nós sabemos quem é a mãe, sabemos a família que a rodeia, sabemos os profissionais que estão à volta e todos unidos para conseguir dar o melhor para de facto para a mãe. E isso é, para quem está do lado de cá a cuidar, é muito tranquilizador. Diogo, houve algum momento até à data que consiga destacar, enquanto família, que a presença da equipa tenha feito particular diferença, em algum momento que se sentiram mais ok, ainda bem que está aqui a Ormi, ainda bem que temos aqui a Ormi neste momento? Sim. Aliás, existe esse momento. Foi de facto diferenciador. Eu nem, isso é completamente fora da esfera até daquilo que seria a vossa ação normal. Ou seja, não sei se é expectável que isso aconteça em todas as outras situações. Aconteceu e ficámos de facto muito gratos, porque eu acho que foi para além daquilo que é as vossas funções e obrigações, que é o momento em que infelizmente o meu pai falece. Okay. E portanto, nós, pese embora que o meu pai tivesse a idade que tivesse, ele estava muito bem. E de repente ele acaba por ter um ataque de coração e falece no imediato, em casa, e portanto eu acabo por chegar pouco tempo depois. A minha cunhada também estava por perto também foi logo lá. E, bom, a minha mãe estava no quarto, não se apercebeu de tudo, percebeu que qualquer coisa não estava bem, mas não se apercebeu do que era. E nós, ok, temos que dar a notícia à mãe. E eu e a minha cunhada olhámos e assim, epá, e se dá aqui qualquer coisa? Estamos um bocadinho fragilizados, desamparados, e dissemos, bom, vamos ligar à Ormi, neste caso vamos ligar ao Diogo. E a explicar o que se tinha passado e como é que deveríamos eventualmente agir, como é que se geria esta situação e o que é que deveríamos ter preparado ou em atenção caso houvesse aqui algum episódio ou fora. E nesse momento o Diogo diz, se quiser que eu vá aí, eu vou. E eu disse, eu quero. E ficaria muito agradecido. E passado pouco tempo o Diogo estava lá. E fez toda a diferença. Nós estávamos mal. Estávamos mesmo mal. E foi uma presença apaziguadora. Sentimos-nos super acompanhados. E demos a notícia depois em conjunto à mãe. Ela se passou felizmente. Portanto, acho que até aí a mãe percebeu o quão bem estava acompanhada, não só por nós, mas também pela equipa que ela própria tinha escolhido, que estavam ali neste momento difícil, de dizer que estávamos a falar já noite dentro, portanto 8, 9 da noite, portanto não estamos em horário de trabalho, estamos em horário de descanso, e portanto além da cuidadora que estava lá, sim, mas achávamos que a presença de alguém um bocadinho mais acima seria fundamental, e foi. E portanto, e agradecimento por esse dia.
não é protocolo de todo. Claro que acontecendo alguma situação nós tentaremos sempre corresponder e aquilo que eu digo sempre nas nossas reuniões de equipa, aquilo que nós transmitimos às cuidadoras e o onboarding que é feito a quem entra na Wormy é algo muito rigoroso, é que há valores pelos quais se regem esta equipa e um deles é o respeito e é o respeito pelo outro. E a partir do momento em que eu próprio também sou surpreendido, vocês são surpreendidos, porque lá está, o pai estava aparentemente bem, a mãe tinha celebrado o aniversário muito recentemente, no próprio aniversário falávamos sobre isto, que é ok, o que é que vai ser do meu pai quando um dia a minha mãe partir? Exatamente. E de repente o jogo muda. Completamente. E pese embora tivesse mais idade do que a mãe, clinicamente não faria para ver. E portanto, há que olhar para a pessoa que nós cuidamos, mas a pessoa não está isolada, há uma família à volta. E isto é aquilo que nós refletimos sempre nas nossas reuniões de equipa, que é vamos fazer tudo o que for possível, tudo o que está ao nosso alcance, para que a família também se sinta tranquila, porque não estamos só a cuidar da pessoa. Há um marido que está lá em casa a viver e que precisa de companhia, precisa de ser ouvido, precisa de perceber que receios é que tem. O pai tinha muito receio que aquele aniversário se concretizasse por toda a logística que envolvia e que envolveu, e tem que ser ouvido. E depois há filhos, e há noras, e há netos. Isto aconteceu, de facto, com um neto de 15 anos ao lado dele, que passando aqui um pequeno parênteses, e não tendo a consulta com a mãe, referi que é olho para aquele quadro que está no quarto da mãe e diga que aquele jovem é claramente o futuro desta geração, porque faz-me acreditar que a geração está perdida. E isto reflete muito o que são os vossos rolos enquanto família. E, portanto, fez-me todo o sentido ir lá. Independentemente de se eu não fosse, era possível fazer o que foi feito. Era possível, claro que sim. Mas eu senti que também devia estar naquele momento presente de vós, da doutora Joaquina, da cuidadora, do seu sobrinho e, obviamente, do pai, para perceber também, não é? E, portanto, eu é que agradeço o facto de me terem ligado e poder ter também essa contribuição. Diogo, não nos vamos alongar muito mais nesta nossa conversa que está a ser ótima, mas eu gostaria de lhe pedir uma mensagem, e agora à parte da Wormy, que é, há famílias que passam por esta situação, com pessoas com este diagnóstico, que recomendações é que gostaria de deixar a quem possa estar a ouvir este testemunho? Bom, eu ainda há pouco tempo falava com um senhor que me falava que também os seus pais não estavam bem, até mais velho do que ele, e um dos pais também tinha tido um problema e estava neste momento a atravessar uma situação em que não me lembro, acho que era a mãe, uma pessoa também muito forte psicologicamente, e o marido é que está mal e estava naquela posição de achar que ainda conseguia, mas já não estava a conseguir. E o filho, muito respeitosamente, não querendo invadir também o espaço dos pais e querendo ainda deixar-lhes o poder de decisão, principalmente da mãe, estava a passar um mau bocado. Porque era constantemente chamado a ir lá, estava constantemente preocupado, tinha que fazer tudo e mais alguma coisa. Eu lembro da altura e digo assim, olha, eu vou dar aqui um contacto da equipa da empresa que está a acompanhar a minha mãe, e depois expliquei, porque assim, faz toda a diferença para a família, e isto seria a mensagem para a família, saber que tem uma equipa que está a ajudar, uma equipa que tem todas as valências para acompanhar, quer a nível de cuidados e do dia-a-dia, quer depois, e super importante, a nível clínico, de acompanhar os nossos pais, neste caso. E isso vai deixar de ser um fardo para os familiares mais próximos, perceber que vão estar a acompanhar todo esse processo, mas que não são os executores. E isso permite-lhes ter mais energia, permite-lhes ter um panorama um pouco mais alto, que lhes permite tomar melhores decisões, que permite-lhes ter até uma melhor qualidade de vida com os seus pais, porque eles deixam de estar tão pesados em termos das tarefas do dia-a-dia que pesam muito e que depois tiram o discernimento para estar a fazer companhia, para estar a falar de conversas e decisões importantes. Passar a estar acompanhado é
é uma mais-valia gigante. E, portanto, para quem tem esta possibilidade, mas ainda está a achar que consegue fazer tudo, desengane-se. Isso vai pesar muito, isso vai deteriorar as relações até com os próprios pais, porque vão, de alguma forma, achar que eles estão a ser um fardo, quando, obviamente, eles têm as suas dificuldades e, portanto, é claro que eles vão tomar do nosso tempo, mas se pudermos ter ao nosso lado uma equipa preparada, conhecedora e com todas estas valências a ajudar, vamos ter um ganho qualitativo, quer dos pais que estão a ser acompanhados, quer de quem está a tratar deste acompanhamento, é uma melhoria enorme. E hoje em dia nós sentimos no nosso dia-a-dia que estamos super bem acompanhados. Ou seja, eu sinto no meu dia-a-dia que se o telefone não toca... É bom sinal. É bom sinal. Está tudo ok. Recebemos constantemente mensagens, updates do estado de saúde da mãe, como é que as coisas estão, o que é que está a ser feito. Sempre que há decisões a ser tomadas, nós somos convocados para participar, antes delas serem aplicadas, para que a nossa opinião seja ouvida, para pormos as questões que achamos pertinentes sobre o que é que isso poderá desencadear ou não. Portanto, nós sentimos que tudo é feito com o máximo respeito, tudo é feito com muito controle e com muito rigor, e o dia-a-dia é pacífico. Nós realmente, eu consigo estar a viver o meu dia-a-dia despreocupado e sem aquele receio que eu muito no início sentia de que a qualquer minuto o telefone está a tocar. O Diogo dizia-me na nossa primeira reunião lá em casa exatamente isto, que é, nós precisamos de estar tranquilos com a saúde da mãe e saber que quem está cá em casa, aconteça o que acontecer, vai estar cá para ajudar. E eu fico uma vez mais agradecido pelo voto de confiança que nos têm dado para cuidarmos da vossa mãe numa situação tão frágil e também da vossa família. Enfim, agradecer mesmo por este percurso que temos trabalhado aqui em conjunto. Nós temos experienciado, de facto, aquilo que muitas vezes se ouve e é difícil, que é acertar, de facto, na equipa, e há sempre problemas, e há pessoas que tentam fazer a sua gestão direta com uma pessoa, com duas pessoas, depois uma fica doente, depois outra, um filho fica doente, ou o pai fica doente, e é um stress enorme. Eu realmente não sinto no meu dia-a-dia qualquer stress na logística daquilo que são as necessidades primárias da minha mãe. Eu sinto que entregamos esse pelouro, esse pelouro prático, esse pelouro de facto dia-a-dia, a uma empresa que cumpre na totalidade, em que nós sentimos uma confiança total. Portanto, o agradecimento é meu em serem tão profissionais, em serem, para além disso, boas pessoas, em que nós confiamos plenamente e estamos mesmo muito à vontade. Para quem puder optar por este modelo, façam. Obrigado, Diogo. Sério, obrigado pelas suas palavras. É o último pedido que eu faço a todos os meus convidados. O nosso podcast tem mesmo como intenção explicar a quem nos ouve que é possível cuidar em casa. Por isso é que se chama Pode Cuidar em Casa. Como é que o Diogo descreveria numa palavra ou numa frase curta, digamos assim, este nome que nós escolhemos para o podcast? Não escolher uma palavra, é sempre... Não precisa ser uma palavra, pode ser... Sim, mas pronto, relativamente ao Pode Cuidar em Casa, eu sou fã. Portanto, eu apoio e sempre apoiei totalmente esta ideia. E agora explico com mais palavras. Desde muito cedo que a minha mãe foi, já enquanto estava formada, foi responsável
por um lado, das antigas alunas do colégio dela. E sempre falou muito na ideia de ir para um lar, porque queria estar mais acompanhada. E eu fui sempre fervoroso de dizer, e obviamente que a existência do meu pai também corroborava esta minha ideia, mas eu sempre disse à minha mãe, nunca, mas nunca, será tão bem tratada em qualquer instituição, conheça ou não conheça, melhor ou pior, do que em casa. Em casa vai ter uma atenção total, 24 horas por dia. Tem uma comichão, tem alguém para lhe coçar, tem uma coisita qualquer, basta chamar. Se estiver numa instituição, alguém virá com tempo. Alguém que está a tratar de outra pessoa naquele momento, já tem que esperar 1 hora ou 2. E portanto eu disse, para quem possa cuidar em casa, eu acho que é a melhor coisa que pode fazer. Quando nós fomos a Santa Maria à Consulta, foi-nos dada uma lista também para contactarmos, foi-nos dada, enfim, uma carta que era para ser entregue no centro de saúde para que a minha mãe pudesse vir a futuramente ser acompanhada em cuidados paliativos numa instituição, num outro local. E na altura lembro perfeitamente de ter falado consigo, de dizer, Diogo, como é isto? Vocês asseguram, porque estão em Santa Maria a dizer que isto possa ser o futuro. E eu perguntei, mas vai ser necessário ou vocês conseguem assegurar tudo até ao momento do desfecho final? E o Diogo disse, é o que nós fazemos. E portanto, nós garantimos que a mãe estará bem em casa até esse momento. E sem dúvida que olhamos agora este percurso e a minha mãe está acamada, está num estado em que se poderá considerar já de cuidados paliativos, em que já não tem qualquer mobilidade. Estamos a falar de alguém que recebe constantemente visitas em casa, às horas que for, está em sua casa, está a receber, oferece um cafezinho, oferece umas bolachinhas, oferece um bolo, escreve um livro. A minha mãe está em casa a receber as suas pessoas amigas de sempre, no seu conforto, no seu lar, estando sempre acompanhada e, portanto, faz toda a diferença. Eu sempre me debati isso com a minha mãe, que tinha essa ideia de que poderia ser melhor, que poderia estar melhor, e eu acho que ela hoje em dia já compreende isso. Portanto, eu fui adepto e convosco, isso é uma realidade. Obrigado, Diogo. Acho que foi uma ótima explicação, sem dúvida, e revela muito o nosso propósito de trabalhar em casa. A quem nos acompanhou e quem se revê nesta situação, seja pela própria doença em específico, seja por este fardo que às vezes as famílias dizem sentir e o poderem contar com uma equipa que os acompanhe, partilhem esta mensagem. Há equipas que estão preparadas para conseguir ajudar, portanto, obrigado por terem assistido e fiquem para ver mais. Obrigado.